Pode se assentar e feche teus olhos. Senta e feche teus olhos. Pode se assentar. Pode se assentar e feche teus olhos. Quero que você ore agora. Ore agora. Oh Espírito. Espírito Santo, no nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui totalmente rendidos aos seus pés. Estamos aqui se derramando a Ti, Espírito de Deus. Queremos mais da Tua graça, mais da Tua direção, Senhor, e mais da Tua presença. Ah, Espírito Santo. Oh, Espírito de Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Peça para Deus falar com o seu coração, com o seu espírito nesse momento. Peça para Ele falar com você. Oh, Espírito. Adoramos a Ti. Santo é o Senhor Deus poderoso. Todos bem? Aplaude Jesus, aplaude Jesus. Amém? Estão todos bem? Quem está pronto aí? Estão prontos? Abre sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 34. Fala assim, igreja, nova unção. Fala assim, para um novo ciclo. Fala assim, nova unção para um novo ciclo. Quem quer viver um novo ciclo em Deus?
Não, de verdade, quem quer viver um novo tempo em Deus? Hã? Vocês não querem essa fé? Quem quer viver um novo tempo aqui em Deus, igreja? Fala assim, nova unção. Fala assim, para um novo ciclo. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Abre aí sua Bíblia, Deuteronômio. Quem já percebeu que Deus, no decorrer da palavra dele, ele trabalha com tempo e estações? Quem já percebeu isso? Para você ver, ele poderia ter construído o mundo inteiro em um dia só, no estralar de dedos, sim ou não? Mas o que ele fez? O que ele fez? Fez uma parte em um dia, fez outro na outra. Tá entendendo? Mas ele poderia ter feito estralar do dedo e acontecer tudo. Por que ele faz isso? Fala assim, Deus opera em ciclos. Fala assim, em tempo. Estão conseguindo compreender? Deus é o mesmo. Por que eu estou falando aqui um pouquinho de contexto para vocês? Porque não vai dar tempo de ler. Deus é o mesmo, ele não muda. Deus é o mesmo ontem. Deus é o mesmo, ninguém sabe. Deus é o mesmo hoje. Está conseguindo compreender? Mas fala assim, mas os tempos que ele opera tem mudança. Está conseguindo compreender? Então Deus é o mesmo. Como assim, pastor? O caráter dele é o mesmo. Ele continua sendo fiel, ele continua sendo amoroso. Está conseguindo compreender? Mas as formas que ele opera na nossa vida vai mudando, sim ou não? Quem está conseguindo compreender isso? Amém? Vamos ler. Todos achou? 34, verso 1. Deuteronômio 34, verso 1. Para a gente viver um novo ciclo de Deus, um tem que se encerrar. Amém? Quem aí já saiu da casa dos seus pais? Levanta a mão aí para me ver. Os jovens aí vão passar por aí. Quem já saiu da casa dos seus pais aí? Foi fácil? Hã? Eita Jesus. A gente, através dessa palavra, eu creio que a gente vai viver um novo tempo, um novo ciclo. Mas você vai ter que deixar o tempo para trás. Algumas coisas do ciclo anterior para trás, amém? Sim ou não? Você vê quando você vai para casa, sai da casa dos seus pais, é um novo tempo na sua vida, sim ou não? Eu creio que você está compreendendo. 34. Estou só falando um pouco aqui antes de contexto, porque não vai dar para a gente ler e entender isso. Amém? Olha o que está escrito. Bíblia de vocês tem título? 34? O que está escrito? Moisés sobe o monte Nebo. E o quê? Vê a terra prometida. E faz o quê? Eita, coisa dolorida. Vocês vão conseguir compreender aqui. Pensa assim. Moisés viu a terra prometida. Após ele ver, ele morre. Parece que Deus é um Deus que é um Deus atiçador, né? Pensa assim. Eu mostro um bolo bem gostoso para você. E você faz o quê? Dá até água na boca, sim ou não? Aí eu falo assim para você. Você não vai comer. Como que você vai ficar, igreja? Como que você vai ficar? Moisés viu a terra prometida e Deus falou, chegou o seu tempo. Olha o que está escrito, 34:1, vamos ler para vocês compreenderem. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor fez o que, igreja? Mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan. 2. E todo Naphtali e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar último. 3. E o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. 4. Vai começar aí agora, hein, igreja? Presta atenção aqui antes. O que está acontecendo? Moisés vai até um monte. E desse monte, ele consegue ver o quê? A terra prometida. Fala assim, Canaã. Então ele subiu para o monte e conseguiu ver. Moisés gostava de monte, sim ou não? Nosso líder aqui, quem é? Quem conhece? Eu aposto. Parece que o bichinho cheira monte, sim ou não? Sim ou não, igreja? Então Moisés subiu no monte, Deus mostrou a terra de Canaã. E ele viu. Olha o que vai acontecer agora, igreja. 4. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Israel, ou Jacó, né, a Bíblia de vocês. E Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro para a veres com os teus olhos, porém para lá não. Presta atenção aqui agora. Então Deus está mostrando
terra prometida, que há tanto tempo os homens vinham marchando para chegar nesse lugar. Quando Moisés vê, Deus fala: ó, Moisés, você viu? Parece que Deus é ruim, né? Sabe você com seu filho, ó, tá vendo? Você não vai comer agora não. Você não vai entrar não. Está conseguindo compreender? Igreja, primeiro ponto que eu quero que eu e você veja aqui. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Por que, igreja? Porque Deus não queria? Porque Deus é ruim? Fala assim, nova unção para um novo ciclo. Igreja, esses novos ciclos que eu e você vai começar a entrar, acessar, vai exigir mudanças em mim e em você. Assim como o filho sai da casa do pai, começa a acontecer mudanças, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Está conseguindo compreender? Por que ele não entrou? Vamos voltar só um pouquinho para vocês compreenderem isso. Ó, por que Moisés não entrou na terra de Canaã? Parece que Deus só, tá vendo, Moisés, mas você não vai entrar. Por quê? Vamos voltar um pouquinho. Abre sua Bíblia em Números. Números capítulo 20. Imagine o coração de Moisés, igreja. Atravessou, fez sinais no meio do povo, fez tudo. Aí no final que ele vê aquilo que tanto Deus estava prometendo, Deus fala: chegou o seu, findou o seu tempo, seu ciclo. Olha o que está escrito, Números capítulo 20. Números capítulo 20, todos achou? Verso 1, Números 21, todos achou? Olha o que está escrito. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e foi sepultada. 2. E não havia água para a congregação. Então, se congregaram contra Moisés e contra Arão. Então não tinha água, o povo começou a reclamar com Moisés e Arão, com a liderança. 3. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. 4. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morramos ali, nós e os nossos animais? Vamos pular um pouquinho, igreja? Vai para o 7. Vai um pouquinho para baixo, para o 7. Aí mesmo, no 7. Moisés fere a rocha e as águas saem. É o título de vocês aí. Olha o que está escrito. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a tua vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai o que, igreja? Com a rocha, perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber a congregação e os seus animais. 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. 10. E Moisés e Arão reuniu a congregação diante da rocha. E Moisés lhes disse: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? 11, igreja. Então Moisés levantou a sua mão e fez o que, igreja? Calma aí, o que Deus falou? O que Deus falou? O que o Moisés fez? A gente leu aqui em Deuteronômio que Moisés viu a terra prometida, mas ele não conseguiu entrar na terra prometida. Por quê? Por causa dessa passagem, desse acontecimento aqui. O que aconteceu? Moisés, ele já tinha feito água jorrar para o povo, sim ou não? No contexto anterior. Mas ele tinha feito o quê? Pegado o cajado e feito o quê, igreja? E a água fez o que para o povo? Jorrou, sim ou não? Aí agora Deus lá na frente está falando: Moisés, o povo reclamou de novo com falta de água. Moisés, agora você pega o seu cajado e você vai chegar lá na rocha. O que você vai fazer? Você vai conversar com a rocha, você vai falar com a rocha, você não vai bater na rocha. O que Moisés fez, igreja? Vamos ler aí, para vocês verem. 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu o quê? Quantas vezes? Com a sua vara. E saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus Igreja, olha o problema que está acontecendo aqui. Moisés desobedece a Deus, bate na rocha, mas qual que é o problema? A coisa funcionou. Saiu
água. Sim ou não? Ó, igreja, Deus estava mudando a forma que ele ia operar através de Moisés. Mas ele não compreendeu. Ele bateu na rocha e ele achou que lá na frente ia acontecer a mesma. Fala assim, novos ciclos. Está compreendendo que a coisa está mudando? O jeito de Deus operar está mudando. Vocês estão conseguindo compreender? Deus é o mesmo, ele continua sendo fiel, mas a forma que ele está operando está mudando. Sim ou não? Vocês estão conseguindo compreender isso? Sim ou não, igreja? Fala assim, Deus é o mesmo. Ó, Deus continuava fazendo sinais, fazendo os milagres, mas a forma que ele estava começando a trabalhar era de um jeito novo. E Moisés estava com a mentalidade na onde? No passado ainda. Você vê que ele quis fazer da mesma. Ó ele. Ó o povo rebelde. Deus não falou para ele fazer nada disso, igreja. Deus estava falando com ele, dando a direção para ele. A nova estação estava sendo mudada dentro dele, mas ele estava apontando o povo, ó, seus rebeldes. Vocês estão conseguindo compreender aqui, igreja? Sim ou não? Fala assim, tem coisas novas acontecendo. Ó, 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas. Qual que é o problema aqui, igreja? Mas Deus estava aprovando? Sim ou não? Aconteceu, igreja, o milagre, a água jorrou da rocha. Vocês estão conseguindo compreender? A água saiu da rocha. 12. Olha aí, igreja, por que Moisés não entrou na terra prometida? No 12 agora. Quero que vocês prestem atenção no 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto? O que, igreja? Pode colocar esse versículo aqui, Thaís, pra gente. Olha o que aconteceu no 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não... O que, igreja? Não crestes a mim, para santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, não... O que, igreja? Esta congregação na terra que lhes tenho. Você viu a resposta de lá da frente que a gente leu? Por que Moisés não entrou? Você viu, mas ele viu. Ele viu, mas ele não conseguiu acessar por causa da mentalidade. Ele ficou lá no passado. E Deus estava fazendo uma coisa. Coisas novas, amém? Ó, abre em Êxodo. Vamos ler esse versículo aqui. Ó, e o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me cresces a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho. Ou seja, por causa disso, você não vai entrar lá, você não vai conseguir acessar. Agora abre lá em Êxodo, Êxodo 17. A gente vai ler no que Moisés estava passando aqui, hein, igreja? Ó, Deus é o mesmo, ele não muda, sim ou não? Não dá tempo da gente ler o versículo. Deus continua fiel, Deus é o mesmo do passado, ele não muda. Mas fala assim, mas o jeito de ele operar é mudado quando se encerra os ciclos. Vocês estão conseguindo compreender? Ele é o mesmo. Ó, vamos ler Números 20, 12. 17 na verdade, Êxodo 17. Pode colocar aqui, Thaís, pra gente. Êxodo 17. Aí mesmo onde vocês abriram. Ó, depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Continua. Então contendeu o povo a mesma coisa acontecendo desde lá do passado. Você viu que lá na frente aconteceu a mesma? Ó, dai-nos água para beber. E Moisés lhe diz: por que contendais comigo? Por que tentais ao Senhor? 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para nos matar de sede a nós, e aos nossos filhos e ao nosso gado. 4. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco eles vão fazer o que comigo? Eles vão me apedrejar aqui. 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo algum dos anciões de Israel, e toma na tua mão a vara com que feriste o rio, e vai. 6. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe,
e tu ferirás o quê? Igreja, o mesmo Deus lá do passado está falando, ó, Moisés, pega o cajado, você vai lá, o povo está reclamando de sede, você bate na rocha que eu vou dar água para eles. Igreja, o mesmo Deus lá na frente fala, Moisés, você toma o seu cajado. Deus é o mesmo, ele não? Mas agora, Moisés, você pega o cajado, você não vai bater em ninguém, você não vai bater em nada. O que você vai fazer? Quem conseguiu compreender a igreja? Quem conseguiu compreender a igreja? Deus continuou sendo o mesmo, igreja. Mas a forma que ele ia começar a operar era de fé. Deus vai começar a operar de forma diferente aqui, igreja. Vocês estão prontos, igreja? Ó, lembra que eu falei que a gente vai ter que deixar a mentalidade antiga aqui, sim ou não? O que Moisés pensou? Que Deus ia continuar operando da mesma maneira? Mas Deus estava mudando a forma de operar. Mas o que era o mesmo, igreja? Ele era o mesmo Deus fiel, o mesmo Deus justo, o mesmo Deus íntegro. Vocês estão conseguindo compreender? Sim ou não? Fala assim, Deus é o mesmo. Fala assim, Deus é o mesmo. Ele permanece fiel. Então vocês estão conseguindo compreender? Ó, o que eu e você não pode fazer? Quando um ciclo se encerra, está começando um outro ciclo, a gente não pode se prender na mentalidade antiga. Vocês estão conseguindo compreender? A gente vai ler aqui, agora volta lá em Deuteronômio 34. Eu creio, Jesus. Deuteronômio 34. Volta lá. Vocês estão conseguindo compreender aí, sim ou não? Fala assim para a pessoa que está do seu lado assim, fala assim, você entendeu? Que Deus é o mesmo? Fala assim, mas as fases que Ele opera são diferentes. Fala de novo para ela, fala assim, você entendeu? Que Deus é o mesmo, mas as formas que Ele opera são diferentes. Ele é o mesmo. E aí, compreenderam, igreja? Ó, nova unção para um novo ciclo. Igreja, eu creio muito isso no meu espírito, que é uma palavra rema aqui pra gente, pra todos nós aqui. Olha o que está escrito aí, igreja. A gente parou no 4, sim ou não? Foi no 4? Confirmei, igreja, pra mim. Hã? Fala aí, igreja, foi no 4? Olha o que está escrito no 4. E disse o Senhor, esta é a terra que te jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não. Agora eu e você já entende o contexto, sim ou não? Igreja, Moisés viu a terra prometida. Ele enfrentou deserto, enfrentou coisas terríveis com o povo, mas na hora de acessar coisas novas, ele não conseguiu acessar. Por causa do quê? Por causa do quê, igreja? Ele ficou preso na maneira que Deus operava. Ele não conseguiu compreender que Deus era fiel. Vocês estão prontos, igreja? Igreja, essa palavra hoje aqui vai ser igual um trem na nossa vida. Que vocês creem nisso? Subir. Essa palavra aqui hoje vai ser igual um trem. Vai te levar para uma nova estação, um novo tempo. Mas vocês vão deixar para trás aquela maneira de pensar antiga, sim ou não? Quem vai deixar, igreja? Ah, não. Quem vai deixar, igreja? Eu estou falando pelo Espírito de Deus. Vai ser como um trem. O que o trem faz com a gente, igreja? Hã? Eu vou pregar para bispo. O que o trem faz, bispo? E vai pra... Vocês conseguem ver um trem aqui, igreja? Parado aqui? Vocês conseguem ver um trem parado aqui agora? No reino do Espírito? Hã? A bispa tá vendo. Vocês conseguem ver, igreja? Um trem aqui agora? Próxima estação, rumo a Canaã. Quem quer ir pra... Ah, vocês vão ficar, Vocês vão ficar, igreja. Hã? Próxima estação. Próxima estação. Próxima estação. Os homens de Deus, igreja, eles discerniam os tempos que eles viviam em Deus. Próxima estação.
Jesus falou, é chegada a minha hora. Tinha hora que ele falava, ainda não é a minha hora. Ele discernia o tempo que ele estava vivendo em Deus. Próxima estação. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, próxima estação. Fala assim, próxima estação. Está conseguindo compreender? O Espírito de Deus, igreja, ele vai nos levar para uma próxima estação. Tá entendendo? O povo teve que deixar aquela mentalidade de deserto para eles acessar o que? Canaã, terra grande, terra que mana leite e... Vocês querem ir, igreja? Para que vocês querem ficar em Canaã? Quer ir, bispo? Vocês querem não? Igreja, próximo... Olha o que está escrito no 5, igreja. Então Moisés viu de longe, mas ele não, hein? Olha que dolorido. Imagine você no coração de Moisés lá. Você sendo Moisés, você vendo aquele bolo tão gostoso, tão recheado, mas não é para você. Por quê, igreja? Quero bater um pouco nessa tecla. Porque ele ficou paralisado. Olha o que está escrito. 5. Assim morreu ali o que, igreja? Olha que dolorido, igreja. O homem fez de tudo para o povo, milagres, prodígios, sinais, fez coisas grandes e firmes que aquele povo nunca tinha visto, nunca tinha recebido, fez de tudo. Aí na hora de acessar, vamos dizer assim, aquele momento de descanso, de paz, sim ou não? Sim ou não, igreja? Aconteceu o que com ele? Fala assim, o ciclo se fechou. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito de quem, igreja? O dito do Senhor. 6. Este o sepultou em um vale, na terra de Moabe, de fronte de Beté-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sepultura. 7. Era Moisés da idade de 120, o que, igreja? Quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceu, nem perdeu ele o seu ouvido. Eu quero chamar sua atenção aqui. Eu não vou fazer essa pergunta porque é um pouco puxado, né? Quem são? Eu vou perguntar. O povo que já se sente um pouco mais velho aí de idade, levanta a mão aí. Tem uns jovens aí de levanta a mão, não fica com medo não. Tem uma unção aqui. Levanta a mão aí, igreja. Quem vai levantar, né, pastor? Você está falando de pessoa mais velha? Igreja, Moisés tinha 100 e quantos anos aí? E a Bíblia diz que o olho dele nunca fez o quê? Não se escureceu e o que mais? Ele, coloca aqui, Thaís, ó. E nem se perdeu o quê? Igreja, um homem de 120 anos parecendo eu. Vamos ver se os irmãos vão pegar. Igreja, um homem de 120 anos. Parecendo meu Deus. Meu Deus. Fala assim, não é a minha idade. Fala assim, mas é a presença de Deus. Está conseguindo compreender? Tem pessoas que falam, eu não vou alcançar a promessa porque minha idade está batendo. Ei, não é a sua idade, é a presença de Deus em você, é a unção do Espírito. Você pode estar com 120, 80, Deus te faz como jovem. Você está parecendo um menino cheio do Espírito. Que unção que é essa daqui, igreja? Quem quer essa unção? Que vocês não querem não, né? Que unção que é aqui? O apóstolo não vai falar não, nem o pastor. Que unção que é essa daqui, igreja? Que unção que é essa, igreja? Que a pessoa está com 120, você olha para ela. Que unção que é essa? Vocês não querem, tá vendo? Vocês não falam. Eu não estou ouvindo. Rejuvenescimento. Fala assim, não é fora que muda aqui dentro. Fala assim, é aqui dentro que muda aqui fora. Qual é o segredo para receber essa unção aqui, igreja? Qual é o segredo? Vocês falaram o que quer. Agora nós vamos dar o caminho aqui para vocês ir lá receber. Quem lembra que Moisés gostava de monte? O que ele ficava fazendo lá, será, hein?
ficava fazendo lá, igreja? O que ele ficava fazendo lá no monte, igreja? O homem descia, subia na verdade. Ó, fica aqui, já volto. Psiu, fica aqui vocês, já volto. Eu vou aqui 2 minutinhos, fica aqui que eu já venho. Ele subia, igreja. E o povo lá embaixo, meu, o cara não vai voltar não. Meu, já faz 35 dias que ele subiu, cara, ele não vai descer não. Igreja, ele ficava tempos na onde, igreja? Na onde, igreja? Na presença de Deus, igreja. Teve um homem na Bíblia também que recebeu dessa unção aqui, hein? Quem lembra de Josué e? Josué e? Oh, vocês não querem. Eu não vou profetizar para da Raquel que ela é. Quem quer receber essa unção aqui? Receba essa graça no seu espírito. Ei, você não vai partir daqui enquanto você não vê as coisas de Deus se cumprir na sua vida, igreja. Não se preocupa não, porque a presença de Deus vai renovar você. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. No natural, no ambiente natural, você fica mais velho todo ano. No ambiente do Espírito, todo ano você fica mais novo, igreja. No ambiente do Espírito, você fica mais novo. O homem estava completando idade. E parece que no Espírito ele estava ficando mais novo, mais novo, mais novo. Eu profetizo sobre você nessa noite. Você vai ficar mais novo, você vai receber o vigor do Espírito. Oh, você vai correr, você não vai se cansar. Oh, recapassorianta lamaço. Oh. Igreja, o olho não caiu. Não, acho que daqui a pouco eu vou comprar um óculos. Não, igreja. Ei, igreja, o olho do homem não caiu, igreja. Presença de Deus. Presença de Deus. Fala assim, unção de do quê? Peça para Deus, igreja. Fala assim, Deus, tem uma graça. Fala assim, tem uma unção que me deixe mais novo todos os dias. Todos os dias. Pastor, mas é o meu aniversário. Você fica mais novo. Olha o que está escrito, vamos continuar aí. 8. E os filhos de Israel prantearam o quê? Eu vou ler aqui, coloca aqui, Tess. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias de pranto do luto de Moisés se cumpriram. Igreja, nesse tempo aqui o povo ficava de luto 30 dias. Se eu for pegar aí no dia de hoje, eu não quero nem falar desse lado aqui. Entende? Mas quando Moisés partiu, o povo ficou como? Fala assim, luto. Fala assim, luto. O que eu quero falar para vocês, gente? A primeira coisa, quando a gente vai entrar em um novo ciclo, começa a vir sentimento de luto na gente. Como assim, pastor? Coisas têm que morrer. Coisas têm que morrer dentro de mim e de você. Você já percebeu? Quem já percebeu o novo convertido? Ele vem, aceita Jesus, aí nós falamos assim para ele: deixa eu falar algo para você, irmão. Agora você precisa morrer em Cristo Jesus. Você precisa se bater. Porque agora você vai viver uma nova. Você vai viver uma nova vida. Você precisa morrer. Aí quando Moisés morreu, o povo ia começar a viver um novo tempo. Igreja, o povo ia começar a acessar Canaã. Mas ele ficou em luto, olhando para a morte de Moisés. Você viu? Então para a gente entrar em Canaã, para a gente entrar em um novo tempo, o que começou a acontecer primeiro? Sentimento de luto. Os pais aí, hein? Os filhos que vão embora aí se preparam. Não aconteceu ainda comigo. Mas quando você que é pai e mãe, que seu filho sai e vai embora de casa. Eita Jesus. Eita, vou nem profetizar para a bicha. Que começa a acontecer, vamos ser sinceros. É um novo tempo, seu filho vai crescer, seu filho vai construir uma família. Mas o que você sente? O apóstolo falou do filho pródigo, que ele fala que tem a visão, né? Que o filho vai embora. Aí ele vê Deus Pai sentado em uma cadeira de balanço, só esperando a volta do... Por quê? Igreja, fala assim, ciclos.
Quando um ciclo se fecha, igreja, primeira coisa que começa a vir, ó. O que está escrito aqui? Pranto. Do quê? Do quê? Moisés aqui não representa agora pra gente, aqui no dia de hoje, uma pessoa. Representa coisas que tem que morrer dentro de mim, de você. Para isso acontecer, o que você sente? Hã? Não é só eu não, né? Não é só eu não. Tô sentindo como se fosse o primeiro dia eu ministrando, cara. Ó, eu por esses dias, eu passei por isso daqui que eu tô ministrando, viu? O profeta não é quando você profetiza na vida de alguém, não. É quando você tem cicatriz na sua pele. Está conseguindo compreender? Ó, fechou um ciclo. Se vocês olhar aparentemente, acho que alguns aqui já sabem, né? A maioria. O pastor Douglas assumiu lá a igreja do centro. Se você olhar, parece que é normal, né? Igreja, vocês não sabem por dentro como que é. Hã? Igreja, na sexta-feira passada, eu estou explicando para vocês, pele, para vocês conseguirem compreender. Sexta-feira passada, eu estava se trocando, era o que? 5 e pouco, eu estava com a mentalidade, que eu estava como pastor lá ainda do centro de Carapicuíba, eu estava se trocando, eu já falei para Dani, vamos 5 e pouco, vamos hoje. Aí a Dani falou, calma, hoje não precisa chegar cedo lá, calma. Fala assim, coisas têm que morrer. Santa Ceia então, igreja, vixe. Ministrar Santa Ceia. Por que, igreja? O sentimento vem. Mas tudo isso, estou usando a ilustração aqui para vocês pegarem no espírito. Tudo isso está acontecendo porque tem um novo tempo. Tudo isso está acontecendo porque uma nova está. Então, igreja, nós temos que vencer esse sentimento para acessar novos ciclos, nova estação em Deus. Continuação, 9. Oh, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito. 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Porquanto Moisés tinha posto sobre ele assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha aí o espírito profético em Moisés, hein? Ele percebeu que o tempo dele estava fim. Ele falou, mas eu não vou embora não, eu vou deixar a nova unção aí para... Por quê, igreja? Ele tinha visto pelo espírito a terra. Na verdade ele viu em fato, né? Deus levou ele no monte e ele conseguiu enxergar. Quando ele enxergou, o que aconteceu? Deus já tinha falado, Moisés, você vai embora agora. O que ele se tocou? Eu vou deixar a unção. Porque tá vindo um novo? Tá vindo um novo? Ninguém recebe. Tá vindo um novo? Para esse povo. Ah, igreja, vocês não pegou, né? Eu vou repetir de novo. Tá vindo um novo? Tá vindo um novo? Para esse? Mas eu vou deixar a unção para eles. Eu vou deixar a unção para eles aqui. Tá vindo um novo ciclo, mas a unção vai ficar. Ó, pessoas proféticas aí, dá uma dor isso, viu? O espírito profético, o apóstolo costuma muito falar isso, que ele já viu lá na frente, mas ele tem que viver o agora. Pessoas proféticas sentem isso no espírito. Está conseguindo compreender? E ela não anda de acordo, ela não dança conforme a música está tocando. Está conseguindo compreender? É o povo de óculos de sol, de bonezinho e Noé construindo a arca. Está conseguindo compreender? É o povo de jaco, de brusa. Está conseguindo compreender? Sim ou não? Fala assim, isso é sinais do espírito profético. Está conseguindo compreender? Ele vive lá na... Vamos continuar. 9. 10, né, na verdade. Paramos no 10. 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a 11.
nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e todos os seus servos, e a toda a terra, e a toda a sua terra. 12. Em toda a mão forte, e em todo o espanto grande, que operou Moisés aos olhos de todo o povo de Israel. O que Moisés estava fazendo aqui, igreja? Deixando a unção para o novo tempo que ia chegar. O povo sabia do novo tempo? O povo já tinha ouvido falar da promessa, mas ele já sabia que eles iam começar a acessar agora o novo tempo. Mas Moisés já tinha visto. E a unção ficou. Agora vai começar aqui, igreja. Josué capítulo 1. Obrigado, Espírito Santo. Meu Deus, a hora. Josué capítulo 1. Verso 1. Aí mesmo, igreja. Ou você vai folhear uma folha só. Josué capítulo 1, verso 1. Josué 1. Capítulo 1, verso 1. Todos achou? Olha o que está escrito. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: ó, o que está acontecendo aqui? O povo estava em luto, sim ou não? Moisés partiu. Mas a unção estava sobre quem? Ia começar um novo? Pronto. 2. Você acha que Josué estava querendo avançar para Canaã? Quem acha? Josué falando: meu Deus. Aí chegava o amigo: está vendo, nós perdemos Moisés. Aí Josué falando: é verdade. Está conseguindo compreender? Sim ou não? Estou fazendo vocês ir lá na história. Você acha que Josué estava querendo avançar? Mas a unção Jaís. A unção Jaís. O que ele ia precisar, igreja, para esse novo ciclo começar a acontecer? 2. Ó, a primeira coisa que Deus começa a falar: Moisés, meu servo, é o quê? Josué, cara, deixa eu falar algo para você. Você precisa entender que Moisés morreu. O que Moisés representava para Josué, igreja? Confiança. Tudo aqui, ó, direção. Tudo vinha por intermédio. O que Josué está falando? Deus está falando: Josué, você precisa entender que Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, deixa, agora vamos aqui, foca aqui. Você vai atravessar esse povo, foca aqui. Olha a continuação. Moisés, meu servo, é sua segurança, seu apoio, sua direção. Fez o quê? Morreu. Igreja, em um novo ciclo você sente que você não tem segurança de nada. De nada. Você não pode se apoiar em ninguém. Sim ou não? Moisés, levanta-te. Olha aí, igreja, agora. O que Josué precisava entender, igreja? O que eu e você precisamos entender? Levanta-te. Pois agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. 3. Fala assim, igreja, essa nova unção traz algumas características. Quero falar 3 aqui, a gente encerra. 2 no máximo. Ó, todo lugar que pisar o que, igreja? Ó, o povo no deserto Deus cuidava, sim ou não? O povo no deserto Deus provia, sim ou não? O povo no deserto caía maná do céu, sim ou não? Ó, a coisa mudando agora. Agora, todo lugar que você pisar o quê? Ninguém recebe isso daqui? Quem recebe aqui, igreja? Todo lugar que você pisar a planta dos seus? O quê? Povo no deserto. Deus fazia, Deus provia, Deus fazia de tudo. Aqui, igreja, fala assim: autoridade.
Glória a Deus por isso. Glória a Deus, igreja. O que começa a acontecer nesse novo ciclo, igreja? Primeira coisa que eu e você começa a receber de Deus, fala assim, autoridades. Para que a gente recebe autoridade? Fala assim, para tomar posse. Fala assim, tomar posse. Fala assim, tomar posse. Fala assim, de territórios. Fala assim, de terras que Deus já me deu. Tô aí. Pegou? Um pegou ali. Pegou? Sim ou não? Vocês querem ainda ficar lá? Vocês querem vir aqui para a autoridade, tomar posse de terra que Deus já deu a você? Fala assim, autoridade. Diferente. É o que eu estou sentindo aqui, igreja, no Espírito. Tem uma nova autoridade aqui, igreja. E essa autoridade vai nos ajudar, igreja, a tomar posse de terras, igreja. Sabe aquela promessa que Deus te fez? Eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um ambiente maior, eu vou fazer isso. Nesse novo lugar aqui, igreja, você começa a tomar posse, igreja. Recebe isso no seu espírito. Quem vai tomar posse? Você vai começar a tomar posse, igreja. 2, fala assim, conquistas de novas terras. Está percebendo que nós estamos entrando em um novo ciclo? Vocês estão percebendo isso no Espírito? Não é só eu não, né? Vocês estão percebendo isso no Espírito, né? Estão percebendo? Tá, meu pastor? A gente começa a tomar posse de novas 5, 4. Se vocês pudessem anotar, hein? Eita Jesus. Desde o deserto, este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até grande mar, para o poente do sol, será o vosso? Então aqui Deus está falando, Josué, aqui nesse lugar, nessa nova posição, entende? Eu não somente vou prover na sua vida, mas eu vou te dar autoridade para você tomar posse. Vocês estão conseguindo compreender? Você vai tomar posse, entende? 5, o que mais, pastor, começa a acontecer? Eita Jesus. Fala assim, fidelidade de Deus. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua. Como fui com Moisés, assim serei. Não te deixarei e nem te desamparar. O que Deus está falando? Assim como eu fui com Moisés, assim eu sou convosco. Como que Deus foi com Moisés? Imagine Josué ouvindo essa palavra, assim como eu fui com Moisés. Josué falando, eu tenho que pegar o cajado, Não, o que Deus estava falando aqui, igreja? Assim como eu fui fiel. Assim como eu fui fiel. Assim como Moisés provou da minha fidelidade. Você viu, Josué, que antes de ele morrer, eu mostrei para ele a terra que eu prometi. O que eu estava fazendo ali, Josué? Eu estava mostrando a minha fidelidade. Assim como eu fui com Moisés, assim eu sou convosco. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desamparar. O que Deus está falando para Josué? Eu vou ser fiel. Fala assim, fidelidade. Por quê, igreja? Você acha que Josué não estava com medo ali? Igreja, ia começar tudo novo. Quando vem novos tempos, dá medo, sim ou não? Quem já sentiu ele? O pastor eu fui na igreja e profetizou medo. Eu não estou falando isso. Estou falando de algo que é um fato. Sim ou não? Eu falo de os jovens aí que saiu da casa do pai. O que você começou a enfrentar ali? Eita Jesus amado. Você está conseguindo compreender? Então o que ele está falando? Fidelidade. 6. Esforça-te e tem de bom. Igreja, aqui vai mostrar um ponto chave também. Porque tu farás a este povo fazer o quê? Se eu pudesse, eu circulava aqui. Fala assim, herança. Quem sabe que quando Jesus morreu, ressuscitou, Ele te deu salvação. Glória a Deus por isso. Mas o que também Ele deixou para mim e para você? Você começa a receber o que também? De Cristo. Herança. Pode passar, filha. 7. Então, aqui que está o segredo, igreja. Já vou encerrar. Aqui que está o segredo. Então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo.
para teres o cuidado de fazer conforme o quê? Que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que ande. Então qual seria a preocupação de Josué nesse novo tempo? A palavra de Deus, a direção de Deus. 8, já vou encerrar. Não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, faz o que, igreja? Lê ele? Lê? Ó, isso daqui eu creio que não é só eu quero falar um pouco de meditar. Fala assim, meditar. Fala assim, meditar. Quem já leu, agora são os corajosos, hein? Quem já leu a Bíblia aí que você fez assim, ó. Não, hoje eu vou ler a Bíblia. Glória a Deus. Aí você pega a Bíblia. Senhor meu Deus. Quem já passou por isso? Ninguém, levanta a mão aí. Tá com vergonha do irmão do lado. Você vai ler a Bíblia da Sônia em você, sim ou não? Fala assim, por quê? Porque Deus não está falando para você ler somente. Ele está falando para você fazer o quê? E qual a diferença, pastor, de ler e meditar? Vixe, isso daqui eu brigava com os meninos. Antes eu sentia, igreja, que eu não conseguia ler a Bíblia. Eu pegava a Bíblia, acordava no outro dia. Qual é a diferença de ler e meditar, igreja? Esses tempos atrás eu fui viajar para o meu avô, para o sítio dele. E lá tem 3 rios, igreja. Daqui quem vai pegar, vai pegar aí. Tem 3 rios. E se, é um em uma ponta, um no meio e um na outra ponta. E certa vez eu estava conversando com ele, se eu não me engano foi a última vez que eu fui. Tô conversando, eu falei, vô, eu achei que tinha 2 rios aqui, tem 3, né? Aí ele foi falando, não, é que eu abri outro ali e tal, foi explicando. Falei, igreja, eu falei, vô, mas o mó pequenininho, né? Tipo, é pequeno, igreja. Aí ele falou, filho, o de lá do canto, dá pouco peixe, por causa assim, é pequenininho. O outro lado, do outro lado, é pequeno também, mas dá pouco. Igreja, o do meio, que era o menor, se você olhar assim, o menor. Ele falou, filho, mas aquele ali, se você pular, você morre. Fala assim, não é. Fala assim, a largura. Fala assim, é a profundidade. Vocês não pegou não. Igreja, pastor, a Bíblia se eu for ler, eu leio em 2 dias. Igreja, se você pegar esse livro aqui, tem quantas folhas aqui? Chutando, fala um número, quantos tem aqui? Quantas folhas tem aqui? Ninguém? Estão com medo, né? Quantas folhas tem aqui? Ninguém vai falar, meu Deus, quantas folhas tem aqui? Mais de 1000 folhas, sim ou não? 2.000? Glória a Deus, o pastor tá. 2.000 folhas. Igreja, vamos ser sinceros. Se você ler, focar para ler mesmo, com a velocidade, com a inteligência do ser humano, você lê isso daqui em quantos dias? Aqui eu estou alto, tem 1 semana. Você lê isso daqui em 2 dias? Não. Ninguém. Você lê isso daqui em quantos dias, mais ou menos? Ninguém fala nada. Vocês não estão lendo Bíblia não, hein? Vou ensinar o que é meditar, não. Quantos dias, igreja, nós lemos isso daqui? 1 semana, tô vendo fé aqui. O Igor tá sem fé, hein? 1 mês, sangue de Jesus. Agora deixa eu te falar, igreja. Isso olhando em cumprimento. Isso daqui tem o quê? 1.000? Quantas? 2.000 folhas. Agora deixa eu te falar o segredo. Quando você medita nesse livro aqui, igreja, é esse rio do meu avô. É pequenininho. Mas quando você pula nisso daqui, igreja, sabe quando você vai terminar de ler isso daqui? Ninguém falou. Quantos dias, igreja? Meu Deus! Ninguém pegou não, meu Deus! Quantos dias, igreja, você termina de ler isso daqui? Se for pela profundidade, sabe quando você vai terminar? Estou me afogando em fundo. Igreja, olha aqui. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou querendo ilustrar com esse rio do meu avô, igreja. Vou mostrar para vocês.
Igreja, isso daqui é um oceano, igreja. Que quando você pula para dentro disso daqui meditando, igreja, você não para, igreja. A sua esposa fala, ei, você vai ler 5 horas? Ei, você vai gastar quanto tempo aí? Meu Deus! O que você faz, igreja, com isso daqui, ó? Vocês estão prontos? Quem já pulou nesse rio aqui que eu tô falando? Quem já pulou nesse rio aqui, igreja? Quem quer pular nesse rio aqui? Ah, o Espírito Santo vai te fazer meditar na palavra dele. Você vai meditar de dia e de noite. Você não vai ler, você não vai sentir mais sono. Você vai meditar. Você vai mergulhar nesse oceano aqui, igreja. Igreja, quando você pula nisso daqui, eu vou te dar um conselho, viu? Fala pra pessoa que tá do seu lado. Fala assim, é um caminho, sem volta. Fala assim, não tem como você ficar de boia. Fala assim, não tem barquinho. Fala assim, é um caminho sem volta. Você tem certeza que você quer meditar? Sim ou não? Ó, antes, medita nele dia aí. Quando é que eu sinto sono, pastor? Quando você está lendo. Agora, quando você lê, com a visão do Espírito, ó, quem já passou aí vai entender. Quando você fala, meu Deus, Jesus amado. Você, meu Deus. Você vai mergulhando, igreja. Está conseguindo compreender? Esse rio, igreja. O salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda. Que mais? Antes disso tudo, ele tem o seu prazer está na onde? Na lei do Senhor. E nela ele lê dia e noite. E nela ele medita de dia e de noite. Fala assim, meditar na palavra de Deus. Você começa a meditar, igreja. Acabou. E foi um ponto chave que Deus deu para Josué. Meditar. 9 para a gente encerrar. E para confirmar, igreja, esse novo tempo. Não tô mandei eu, esforça-te e tem de bom. Não pasmes, não tenha medo, viu? Fidelidade, Deus é fiel, não tenha medo. E nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é com o quê? Por onde? Por onde? Se você tiver deserto, Canaã, Osasco, Carapicuíba, aonde você for, o quê? Deus está com você, igreja. Esse é o ponto chave, igreja. Deus está com, fala assim, o Emanuel, Deus conosco. Amém, igreja. Glória a Deus. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Glória a Deus. Feche teus olhos agora, igreja. Feche teus olhos, porque eu creio nisso, igreja. Eu creio nesse ambiente, igreja. Eu creio que Deus está dando uma nova unção para a gente. Que a gente vai avançar no reino do Espírito. Nada vai nos impedir, nada vai nos parar, igreja. A gente vai avançar para essa terra, igreja. Você vai começar a tomar posse de coisas que Deus te prometeu nesse novo tempo. Você vai começar a receber coisas que Deus te prometeu. Sim, Senhor Jesus. Que a tua graça, que o teu Espírito esteja com todos. Que a tua unção venha, Senhor, sobre nós. Que a tua unção venha sobre nós, Senhor Jesus. Oh, recapasoriana.